Olá, turma. Tudo bem? Então, nesta videoaula, vamos ver o módulo 5, a Primeira Guerra Mundial. Então, este módulo, ele aborda um conflito que marcou o início do século passado. A Primeira Guerra Mundial, ela foi provocada principalmente, foram várias causas, mas uma das principais, ou a principal, foi a disputa por mercados, os mercados chamados mercados globais. Mas antes da Primeira Guerra Mundial já teve guerra mundial. Como assim? Bem, nós podemos dizer que mercados globais começaram com a expansão marítima, Então a formação dos primeiros mercados globais foi uma consequência da expansão marítima. E no século XVII, por exemplo, tivemos uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, onde tivemos conflitos em todos os continentes entre as potências europeias que eram potências coloniais, como Espanha, Portugal, que formavam a União Ibérica, contra a França, a Inglaterra, a Holanda, que envolveram também os estados alemães, neste conflito. Bem, então, as rivalidades entre os europeus aumentou muito no século XIX, quando tivemos a Segunda Revolução Industrial. Então, no século XIX, tivemos uma conjuntura europeia marcada após o fim das guerras napoleônicas, Então, depois de 1815, iniciou-se o que se chamou Pax Britânica. E o auge da paz britânica foi a era vitoriana, Então, o período em que a Inglaterra já era uma monarquia parlamentarista, mas o reinado da Vitória, da Rainha Vitória, coincidiu com este período de apogeu da Inglaterra, o Império Britânico. Então, isso na segunda metade do século XIX. Também na segunda metade do século XIX, tivemos a formação do Segundo Reich. Então, o Império Alemão, o Segundo Reich, foi formado em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana. O Primeiro Reich foi um Império Alemão formado lá no século X, durante as invasões vikings, E ele acabou no início do século XIX, durante as guerras napoleônicas. Então, a criação do Segundo Reich coincide, então, com o aumento das rivalidades entre franceses e alemães. Então, franceses e alemães tinham rivalidades em relação a fronteiras na Europa e também fora da Europa, como foi a questão do Marrocos, Na década de 1880, tivemos a Conferência de Berlim, onde a Alemanha exigia uma redivisão das colônias na África, e isso acabou aumentando as tensões entre as potências, Essas potências eram industriais, chamadas potências imperialistas. Então podemos dizer que o imperialismo foi a causa fundamental, a disputa pelos mercados mundiais, Então a Inglaterra, ela era a principal potência industrial, mas no final do século XIX a Alemanha já estava alcançando a Inglaterra em relação a níveis de produção. Bem, então o imperialismo foi uma causa fundamental, a disputa pelos mercados, Principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial. Novos países entram nesse contexto, países não europeus, Destacando o Japão e os Estados Unidos. Então, no final do século XIX, os Estados Unidos tomou colônias espanholas, Na Guerra Hispano-Americana, como o Havaí, as Filipinas, Cuba e Puerto Rico viraram protetorados, No início do século XX, houve a Guerra Russo-Japonesa, onde o Japão tomou do Império Russo importantes áreas coloniais na bacia do Pacífico, Bem, então, paralelamente a este contexto econômico, tivemos a formação o que chamamos de política de alianças. Então, no início do século XX, em 1904, foi formada a Entente Cordiale,
né, que deu origem, então, à Tríplice Entente. Então, o Império Britânico, a Inglaterra, a França, que passou a ser a Terceira República, né, depois da Guerra Franco-Prussiana e após a derrota da Comuna de Paris, né, tivemos a formação da Terceira República Francesa. E a Rússia era um império, um imenso império, né, o Império Russo, que era o Império czarista, né, um império ainda com características semifeudais, com uma industrialização incipiente, ainda vagarosa, né? Império Russo esse que vai ser palco de uma grande revolução durante a Primeira Guerra Mundial. Bem, por outro lado, a Alemanha, ela vai formar, antes, aliás, da Tríplice Entente, foi formada a Tríplice Aliança. Então, em princípio, a Tríplice Aliança, ela deveria isolar a França, né? Era o que pensava Bismarck, o fundador do Segundo Reich. Mas com a morte do Kaiser Guilherme I, o Kaiser Guilherme II, então vai usar uma política muito arrogante e muito violenta, e isso vai acabar isolando a Alemanha, né? A Alemanha, o Bismarck queria que a Alemanha tivesse alianças que isolassem a França, mas a Alemanha acabou tendo aliados que eram, no contexto europeu, frágeis, né? No caso, a Itália. A Itália era uma monarquia unificada também na mesma época da Alemanha, só que a Itália ela ainda tinha um atraso econômico muito grande, né? Exceto o norte, que era mais industrializado, a região do Piemonte, da Lombardia. Em relação ao Império Austro-Húngaro, ele era governado pela família Habsburgo, uma família que já marca a história europeia e também brasileira, né? Já que Portugal foi governado durante a União Ibérica pela família Habsburgo. Bem, a família Habsburgo também está envolvida naquela guerra chamada Guerra dos 30 Anos, que falamos anteriormente. Então, o Império Austro-Húngaro era um império que estava tentando se modernizar, né? Porém, ele tinha vários problemas. Era um império multinacional, né? Então, a Áustria, que era germânica, ela dominava várias nacionalidades que eram de outros grupos étnicos, né? Então, no Império Austro-Húngaro viviam judeus, ciganos, povos muçulmanos, como o pessoal da Bósnia e Herzegovina, né? Além de cristãos, católicos e protestantes. Bem, então, a política de alianças, junto com o imperialismo, marcaram o início da guerra, mas também houve outros componentes importantes, né? Então, o terceiro componente importante foi o nacionalismo. Então, o nacionalismo ele estava relacionado à formação de estados nacionais na Europa do século XIX. Então, o nacionalismo foi uma ideologia marcante durante o século XIX, porque tivemos a formação de estados europeus tardios, né? Que foi o caso, então, da unificação alemã e também da unificação italiana. Porém, em outras regiões havia também projetos de unificação ou de libertação nacional. Por exemplo, a Polônia não existia politicamente. O território polonês era dominado por alemães, austríacos e russos, né? Então, na Polônia, o nacionalismo não significava unificação, significava libertação nacional. Bem, então, o nacionalismo ele teve três principais vertentes, né? Que foram o pan-eslavismo, que era defendido pela Rússia, né? Então, os russos eles lideravam os povos eslavos da Península Balcânica, que eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. Por exemplo, os croatas, eslovênios, bósnios, né? Eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. A Sérvia, que era um país eslavo da região, ela tinha um projeto expansionista, a Grande Sérvia, né? Que seria tomar esses países eslavos que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Paralelamente, tivemos o pan-germanismo, liderado pela Alemanha,
que pregava então a união dos povos que falavam a língua germânica, né? Então esse pan-germanismo, ele era formado pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, mas também havia populações alemãs fora do território alemão, né? Então, nos Países Baixos, em relação à Suíça, a Suíça ela era uma parte germânica, né? Apesar da Suíça ficar neutra nos conflitos mundiais do século XX. Bem, e na França houve um nacionalismo bem característico francês, né? Que foi o revanchismo francês. A França queria se vingar da derrota sofrida na Guerra Franco-Prussiana. A França, além de ser humilhada, o Kaiser Guilherme I foi coroado no Palácio de Versalhes, né? Então, isso para a França foi uma humilhação. Além da França perder as ricas regiões do vale do rio Reno, a Alsácia-Lorena, que eram estratégicas, principalmente em relação ao carvão e ao ferro, né? Então, com a tomada da Alsácia-Lorena pela Alemanha recém-unificada, o Segundo Reich, isso deu à indústria alemã, então, esses minérios fundamentais aí para o esforço alemão de industrialização que foi super acelerado, né? Então, a Alemanha teve uma industrialização muito veloz. Bem, em relação a outros ingredientes importantes do nacionalismo, nós temos a questão da anexação da Bósnia pelo governo austríaco, né? A capital da Áustria é Viena, né? Então, os sérvios não aceitavam que a Bósnia, que era território vizinho à Sérvia, fosse anexado pelo Império Austro-Húngaro. Então, não se esqueçam que aí temos a questão do estopim da guerra, né? Bem, ainda temos que colocar a questão dos russos, né? Então, além dos russos apoiarem o pan-eslavismo, né? O Império Russo foi um império marcado pela busca por uma saída para mares abertos e mares que não congelassem durante uma parte do ano. Então, durante a formação e a expansão do Império Russo, né, os russos tiveram acesso ao Oceano Glacial Ártico, o Mar de Barents, né, o Mar de Bering, lá no norte do Pacífico, e também a expansão para o Mar Báltico no século XVII, na época do czar Pedro, né? E no século XVIII, a expansão para o Mar Negro, na época da czarina Catarina II. Bem, então, no século XIX, na metade do século XIX, houve uma guerra chamada Guerra da Crimeia, onde os russos e os turcos disputavam essa região. Como os russos tomaram a Crimeia do Império Turco-Otomano, o Império Turco-Otomano, naturalmente, aliou-se aos inimigos dos russos, dos eslavos, que eram os germânicos alemães. Bem, então, um clima de guerra já estava no ar. Então, se a guerra é iminente, o jeito é se preparar. Aí nós temos a chamada paz armada. Então, a paz armada foi a fase de preparação para a guerra. Então, a questão logística, então estoques de materiais bélicos, além de matéria-prima, combustíveis, a questão hospitalar, a questão de comunicações, telégrafo, telefone, em relação à rádio, antenas instaladas, enfim, todo um desenvolvimento tecnológico, industrial, toda uma preparação para a guerra, né? Já estava em curso antes de 1914. Porém, a guerra começou em julho de 1914. Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, então, ela vai ser marcado o seu início por um acontecimento que ocorreu na Península Balcânica. Mas, além dos Balcãs, havia outras regiões assim de disputas e de conflitos. Falamos anteriormente do Marrocos, né, entre os alemães e franceses, né? Além de alemães e franceses, o Marrocos também era a área visada pela Espanha e era
também dominada pelos turcos otomanos, né? Então era uma região ali fragmentada.